Jesus pode escrever a sua história de novo. Olha o que ele fez comigo. A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim. Mas olha o que ele fez comigo. Sou um milagre, estou aqui para a glória de Deus. Vou te contar aqui nesse vídeo como foi o meu pós-operatório após sofrer AVC e passar por 3 cirurgias. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te contar tudo. Vamos lá? Olá, gente! Primeiramente, seja muito bem-vindo aqui neste canal, tá bom? Curta esse vídeo. Meu nome é Tamara Proton, no Instagram, @TamaraProton. Me segue lá, deixe seu comentário, eu quero te responder. Me siga aqui no canal, se inscreva no canal. Bom, primeiro aspecto que eu quero falar com vocês é sobre a minha fala, né? A primeira cirurgia que eu fiz, eu continuei com a fala prejudicada. Eu ainda falava com muita dificuldade, né? E como que era isso, Tamara? Às vezes eu pensava certo, eu não estava delirando, por exemplo, mas eu falava muitas vezes errado. Eu pensava certo, mas na hora de pronunciar, eu pronunciava errado do que eu queria realmente falar. E às vezes era muito confuso, as pessoas não entendiam, então muitas vezes, nesse primeiro momento, eu fiquei muito calada, eu fiquei muito sem conversar. E as pessoas entendiam porque elas sabiam também que a comunicação ali não estava sendo clara, né? Nem para mim me expressar, né? E eles às vezes vinham falando, você queria falar isso, é aquilo, e não era o que eu queria falar. Então muitas vezes eu fiquei na minha. Gente, tá tendo uns pernilongos por aqui e assim, tá participando desse vídeo. Vocês não reparem, tá? Tentei resolver aqui, mas não deu certo. Então deixa eles aqui. Vamos lá. A minha primeira cirurgia, assim, os médicos tiveram muito cuidado, sabe, assim, comigo para que eles não rapassem muito a minha cabeça, né? E não ficasse aquele corte enorme, e eu não perdesse muito cabelo. Então, assim, eles tiveram esse cuidado. Então, o corte foi minúsculo, foi bem pouquinho. Vou deixar a foto para vocês, né, mostrando aí que era só um curativo bem pequeno mesmo. Em relação à minha coordenação motora, eu tive muita dificuldade, por exemplo, uma das coisas que eu fiz teste na época para poder ver como que tava era escrever. Então eu não tinha nenhuma coordenação para escrever naquele primeiro momento que eu estava ali. Eu tinha muita dificuldade para escrever, tinha fraqueza nas mãos, sabe? Nesse primeiro momento foi assim. Eu tinha muita sensibilidade à claridade, até hoje eu tenho um pouco em relação à claridade. Então, depois da primeira cirurgia, eu tive uma infecção, né? O médico falou. Eu saí do hospital com uma parte da minha cirurgia que sangrava um pouco. E o médico falou, olha, se der pus, você tem que voltar. Que já era indícios de infecção, né? E passou-se uns dias e eu realmente dei pus, né? Numa região ali da minha cabeça. E tive que voltar, chegou lá no hospital, eles escolheram material para poder fazer biópsia para ver do que se tratava essa infecção e tal, e me internaram novamente. Eu tive que passar por uma outra cirurgia, o médico veio para me dar a notícia de que eu ia precisar operar novamente, para tirar, para limpar essa parte que estava infeccionada, e eles iam tirar um pedaço do osso, né, que estava infeccionado, que já não dava para aproveitar, né, e também não dava para ficar ali na cabeça, no couro cabeludo, né. Então eles falaram que ia serrar uma parte do crânio, ia descartar, e então depois eu voltaria para fazer, depois de uns meses, uns 7 meses, eu voltaria para fazer a minha terceira cirurgia, que é a cranioplastia. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Na segunda cirurgia, eles já tiveram que abrir mais, né? E aí, com isso, o meu corte ficou bem maior também. Deu muito ponto na cabeça.
E aí, para dormir, eu sentia um desconforto muito grande, né? Porque eu deitava ali e eu sentia aqueles pontos e tal. Então, para dormir era bem desafiador. E assim, a gente também tinha alguns momentos especiais, né? Mesmo que eu estava passando por esse tempo, tinha alguns momentos especiais que eu quis muito participar, mesmo estando recuperando, né, de cirurgias graves, igual foram as minhas. Mas uma delas foi a formatura do meu marido, que na época era meu namorado, né? E ele estava formando para sargento, ele já era do Corpo de Bombeiros. E aí ele tinha passado na prova, né, para sargento e fez o curso, e o curso foi muito puxado, foi um tempo muito difícil também para ele, porque assim, ele precisava dedicar ao curso, mas também estava me vendo naquela situação, foi muito desafiador para ele. E aí chegou o dia da formatura, eu já estava de alta e ele falou: "Eu não vou na minha formatura se a Tamara não for". A gente deu um jeito, né? E eu fui com a boina. Eu fui de boina, né? Tem até uma foto com ele de cap e eu com a boina preta lá, porque eu tava com muitos pontos na cabeça. E assim, mesmo assim eu fui e coloquei um vestido e assim, eu tava um pouco fraca, né, sem muita coordenação, mas eu fui, fiquei quietinha, né? Mas eu quis participar desse momento que foi tão importante para ele e também para mim, né, uma conquista muito grande na vida dele. E um outro momento, um casamento também, um casamento de família que eu precisava ir e eu não deixei de ir porque eu estava recém-operada. Tomei meus cuidados, mas eu fui, coloquei a boina e tava lá eu de novo, né? E não deixei, sabe, de viver esse momento com a minha família e foi muito bom. E naquela época, né, eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Eu não andava de moto, e às vezes a gente saía de moto, então eu abri mão, eu fiquei mais de ano sem andar de moto. Né, por causa disso, a minha cabeça estava muito sensível. Então era assim, uma parte estava normal, a outra parte estava funda, que na verdade é esse lado, né? Aqui estava normal e aqui estava fundo, estava desprotegido, estava como se fosse uma muleira de criança mesmo. Então tinha que ter muito cuidado, qualquer batida muito forte poderia até ser fatal. Então eu tive que ter todo esse cuidado. Minha segunda cirurgia. E aí depois teve a terceira cirurgia, que aí abriu mais ainda. Tive muitos pontos também. E aí tive que ter todo esse cuidado. Só que dessa vez eu fiz essa cirurgia plástica, né? Que é a cranioplastia. Depois eu vou falar mais sobre ela. Mas o que eu queria dizer aqui nesse vídeo, gente, a gente sempre tem que estar sobre uma palavra, sabe? Sobre a palavra de Deus. E eu busquei isso naquele momento. E o Senhor falou muito comigo em Isaías naquele tempo, sabe? E eu agarrei aquela palavra e essa palavra me fortaleceu como está me fortalecendo, tem me fortalecido até hoje, né? Que é Isaías 41:10, que diz assim: "Por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o teu Deus, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa." E aí o versículo 13 diz assim: "Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o que segura pela sua mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei." Então, é tão importante, é tão rico a gente saber que a gente tem um Deus, saber que a gente tem um Deus que vela por nós, sabe? E assim, a todo momento o Senhor fala: eu sou o seu Deus, né? Eu o ajudarei, eu estou contigo, pode contar comigo, eu vou te fortalecer. Então a gente precisa crer nessa palavra, né? Porque se a gente dá lugar, né? Por mais que a gente está passando por uma doença, por uma situação tão difícil, uma crise na nossa vida, a gente precisa lembrar que a gente tem um Deus. E se a gente dá lugar, sabe, às preocupações de uma forma assim,
tão grande na nossa vida, a gente vai ignorar essa palavra, que é uma palavra tão forte. E se a gente tem Deus, a gente tem tudo. Então, eu não sei como que está a sua situação hoje. Talvez você está doente nesse momento. Talvez você está precisando superar algo que você viveu. E você precisa colocar isso no seu coração, de que se a gente tem Deus, a gente não precisa temer nada. Deus é aquele que faz tudo em todos. Às vezes a gente tem que passar os processos, tem coisas que a gente passa que ninguém vai passar por nós. As dores que eu vivi fisicamente, mentalmente, é coisa que só eu sei o que eu passei, mas ninguém poderia viver aquilo, a não ser eu. Mas foi uma permissão de Deus. Quem somos nós para ir contra a vontade de Deus? Eu acredito que tem coisas que a gente não tem resposta, sabe? Um dia a gente vai saber, mas talvez não agora, ou talvez daqui a pouco a gente vai saber. Mas Deus, Ele é poderoso, independente, em tempo e fora de tempo, estando bem ou não estando. A gente tem que saber que Ele é fiel e temos que ser fiel a Ele também, crendo que Ele é bom, que a sua bondade, ela continua, mesmo nesses momentos, sabe? Então creia, adore ao Senhor, mesmo nessas circunstâncias, seja grato e você vai ver que esse momento, talvez que você esteja enfrentando, é um tempo que daqui a pouco vai ser um testemunho. Já não vai ser mais algo presente, mas vai ser um passado, né? Uma cicatriz que você vai levar aí e vai precisar superar e olhar para isso com gratidão. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, que você avance, que você prospere, que Deus te dê muita saúde física e mental, tá? Que você esteja muito firme à palavra de Deus, a palavra dele que nos fortalece. Ele é poderoso e ele está de braços abertos para te abraçar, para estar com você e passar com você tudo que você tiver de passar. Ele é fiel e Ele te ama muito. Um grande abraço, espero ter abençoado a sua vida com esse testemunho, falando um pouco desse processo. E é isso. Um grande abraço. Até mais.